torcida corintiana, boa noite a todos, tamo junto. O Corinthians ganhou, graças a Deus o Corinthians ganhou, tamo junto. O Corinthians venceu, graças a Deus. Finalmente o Corinthians ganhou, pra sair dessa situação, hein. Puta que pariu. O Corinthians jogou bem, mano. O Corinthians jogou bem. Nicolas vai com o Corinthians, tamo junto. É isso, cara. O Corinthians tem que jogar assim, mano. Na raça, na vontade, mano. Tem que fazer, velho. Tem que fazer. Reinaldo, vai Corinthians, tamo junto. O Corinthians vence 3-2. Ramelou no final, mas acontece, né? Quando entra Félix Torres, acontece. Isso aí não tem jeito. Elber Luiz, não tem jeito. Quando entra Félix Torres é difícil. Valeu a garra, isso mesmo, mano. O Corinthians jogou hoje com garra, com vontade. Entendeu? É isso que tem que jogar, mano. É isso que tem que jogar. Jogamos bem. Isso mesmo, Reinaldo. Jogamos bem. E jogar lá contra o Vasco, que jogou mais ou menos do Corinthians. O André Ramalho fez besteira. O Félix causou no último gol deles. E o Vitinho faltou entrosar. Pedro, mas é isso aí, mano. Félix Torres não adianta, filho. É o que temos pra hoje. André Ramalho, não sei, mano. Esse pênalti aí do Vasco aí é meio sei lá, né? Me parece que ele sofreu falta do Verratti, entendeu? Mas de resto, o Corinthians jogou bem, mano. O Corinthians jogou bem. Sem o Garro entrou só no segundo tempo. Nossa, foi bom. Foi bom. Pelas circunstâncias foi bom, né? Sem Carrillo, sem Memphis, sem Yuri. Porra. O Corinthians jogou bem, mano. Vitinho, pelo menos ele prende a bola, entendeu? Ele prende a bola na hora que precisa, não tem jeito. Eu mando agora o Verratti mandar beijinho de novo pra torcida. Mas o Vasco é sempre assim, né? O Vasco é sempre assim. É incrível, né? O Vasco faz 6 no Santos e já perdeu 2 seguidas já. É brincadeira. Félix Torres é piada. O Mateuzinho, quando o Mateuzinho se contundiu, não tem muito o que fazer. É Félix Torres mesmo. E olha que ele entrou mais ou menos bem, entendeu? É porque no último lance do jogo ali, ele, sei lá o que ele quis fazer, ele dormiu, mano. Entendeu? Foi reclamar com o Garro lá na frente, lá até o Roger Flores falou, né? Se tivesse mais 10 minutos, igual o Gustavo Henrique saiu do jogo falando, se tivesse mais 10 minutos com o gol que o Corinthians tomou ali, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não dá, né? Joarmindo Guimarães, vai Corinthians, tamo junto. Salve Xará, Guto, SCCP, tamo junto. O Corinthians venceu, foi para 11º lugar, para desafogar um pouco, que 6 jogos sem ganhar no Brasileiro não é fácil. Não pode, né? Os jogos que perdeu dentro de casa principalmente, entendeu? E enfrentou o Vasco de igual pra igual. Foda-se se ganhou de 6 do Santos, entendeu? Foi pra cima. O Michael fazendo gol, Guinegão fazendo gol, já tem mais gol que o Romero e Thales Magno, entendeu? E é isso. Tem mais que fazer. É isso que tem que fazer. Transfer ban. Amanhã é eleição para resolver a situação fora de campo. Transfer ban, sem dinheiro, né? Que é contra jogador não pode. Porra, é isso que tem que fazer. É jogar, ir pra frente, acreditar no Guinegão. É isso. Jogamos melhor depois do 3-1, relaxou e jogou atrás e tomou o segundo. Guto, mas com o Félix Torres é complicado, né? Félix Torres, Gustavo Henrique, André Ramalho, os dois, né? Já cansados, porque o André Ramalho pra mim jogou bem. O Gustavo Henrique também jogou bem e fez mais um gol. Um gol aí, Salvador. É o que temos pra hoje, Entendeu? É o que temos pra hoje. Mas ganhar, o importante era ganhar. Não tem jeito. 3 pontos que podem mudar, né, essa situação.
né? Fazer os 3 pontos e ganhar, ir para 10º lugar e pensar na quarta-feira Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Ver se alguém volta, aí se Memphis volta, um milagre possa acontecer, o Memphis voltar. E estamos aí para isso. Mas tinha que pelo menos ganhar de 1-0 do Vasco, entendeu? Milena, tamo junto, amiga. Tamo junto, vai Corinthians, é isso, porra. Ganhamos, caralho, ganhamos, mano. Se o Guto for convocado, precisa de um goleiro à altura. Donelli não dá conta, mas o Donelli já foi embora, o Guto. O Donelli já foi embora. Felipe Longo é muito menor que o Donelli. Entendeu? Felipe Longo, ele aguenta muito mais a pressão do que o Donelli. O Donelli já foi embora. O Donelli nem relacionado tá sendo mais. Tamo junto, menino. Tamo junto, é nóis. Vai Corinthians, sempre. Sempre que for, vai Corinthians, independente da situação. Não tem como. Mas falando do goleiro, o Felipe Longo é muito mais goleiro que o Cauê, é muito mais goleiro que o Donelli, entendeu? Então, Donelli já foi, já. Donelli já foi. Donelli nem relacionado está sendo mais. Mas é isso. O Corinthians venceu, graças a Deus, cara. 6 jogos sem vencer. Você é doido, mano. Você é doido, velho. 100 jogos sem vencer é complicado, mano. Jogos dentro de casa, jogos fora de casa. E olha que surpreendeu muita gente essa vitória aí contra o Vasco. Surpreendeu muita gente, porque o Vasco vinha embalado, pai, pum, 6-0. Mas se o Corinthians quisesse fazer 4, 5, faria. Vasco muito desorganizado. E o Corinthians fez o que tinha que fazer. Fez o que tinha que fazer. Na medida do possível, nas circunstâncias que tinha, o Corinthians venceu, né? Não entendo por que ainda coloca o Félix Torres. Thiago, é porque não tem lateral, cara. Não tem lateral. Não tem lateral. Léo Maná, o Mateuzinho, ele tem que aguentar até onde dá. Quando o Mateuzinho não aguentar, é Félix Torres, cara. Léo Maná já foi embora. Não tem lateral direito. Só se você encontrar na base. Que é o caso que estão fazendo, entendeu? Se eu não me engano, o Jacaré aí, que jogou no Paulista, entrou pro time principal. Mas ainda ele precisa de algumas coisas. Então, se não tem tu, vai tu mesmo. Se não tem Mateuzinho, vai Félix Torres mesmo. Não tem o que fazer. Corinthians é isso, cara. Corinthians é isso. Não tem muito o que fazer, muito o que inventar, né? Não é isso. Félix Torres é isso. Mateuzinho sentiu contusão, sentiu lá cãibra. É Félix Torres. O Romero, vocês viram? Alguém percebeu que o Romero entrou em campo? O Romero entrou hoje também. É a mesma coisa. Mesma coisa. O Corinthians vai aos trancos e barrancos. Enquanto não tiver o time titular, enquanto não tiver o time que ganhou do Palmeiras, vai ser isso aí, filho. Vai ser na garra, vai ser na vontade até o final do ano. Até o final do ano, com transfer ban, com negócio político. Não tem o que fazer. Quarta-feira dá pra passar se jogar. Vamos ver, né? Sem Yuri, sem Memphis. Um empate, quarta-feira, acho que tá de bom tamanho, entendeu? Pra tentar na Neoquímica Arena ganhar o jogo. Mas é isso, vai ser na base da vontade mesmo. Entendeu? O time foi mal formado, não pode contratar, transfer ban. Então, o que temos pra hoje é isso, infelizmente. O time é assim, com garotos, apostando em Kaique, apostando em Guinegão, que fez o segundo gol em 2 jogos, né? Tá com estrela pelo menos. O que temos pra hoje é isso. Não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar, né? E ganhando jogos aqui, perdendo jogos ali, prestando atenção na Copa do Brasil, se é que é o principal, né? Corinthians tem que esquecer a Copa do Brasil e focar no brasileiro. Então, Thiago, não existe isso, cara. Focar no brasileiro pra quê? O time não aguenta jogar o Campeonato Brasileiro. O time do Corinthians é Copa. O time do Corinthians é mata-mata. Se o time do Corinthians conseguiu ganhar do Palmeiras, ele consegue ir mais à frente na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro vai servir do que pro Corinthians agora? De não cair? É só ganhar jogos igual hoje. Entendeu? O Corinthians, se o foco do Corinthians seria o brasileiro, ele não vai conseguir ir para Libertadores. Ele não vai conseguir.
Então, se é pra cair no brasileiro, precisa ganhar jogos igual ganhou hoje. Agora, se Copa do Brasil tá dando pra chegar, tá dando pra seguir, vamos seguindo. O foco tem que ser Copa do Brasil, entendeu? Agora, se não, pra não cair, é só ganhar jogos e só jogar igual jogou hoje contra o Vasco, entendeu? É isso. Jogou bem hoje, deu mole quando ficou 3-1. Copa do Brasil dá pra ganhar na minha visão. Então é isso, cara. Se o time titular mesmo, que jogou contra o Palmeiras, jogar nas quartas de final, na semifinal, se Deus quiser, dá pra chegar na final. Agora, o foco do brasileiro vai ser o quê? Vai ser não cair. O foco do brasileiro não cair é jogar igual jogou hoje. Se deixar de lado a Copa do Brasil, que dá pra ganhar, né, com todos os titulares, né? O Carrillo não joga mais, mas mesmo assim dá pra pelo menos chegar na final. Se o foco não for Copa do Brasil, vai ser o quê? Então o foco vai ser não cair no brasileiro, é muito pouco pro Corinthians, cara. É muito pouco pro Corinthians. Se classificamos contra o Palmeiras do jeito que foi, ganhando de 3-0, porra, o time tem que pensar muito maior, né? Tem que pensar mais pra frente do que só pensar em não cair, entendeu? O time não é bom, o elenco não é bom, o time é bom. O elenco que não é bom. Agora, pensar em só não cair no brasileiro, então não precisa jogar a Copa do Brasil. Não precisa torcer pro Memphis voltar logo, pro Yuri voltar logo. Não precisa, entendeu? Pra mim, dá sim pra encarar a Copa do Brasil de frente. Dá sim, dá sim. Contra o Atlético Paranaense, dá pra passar, entendeu? Agora, se for tirar o foco da Copa do Brasil e o brasileiro jogar, pra mim, não faz o menor sentido, entendeu? O Dorival quer Copa do Brasil. O Dorival acha, e eu também acho, que o Corinthians tem condições de chegar pelo menos na final da Copa do Brasil. Que já tá de bom tamanho. Já tá de bom tamanho. Pro time que tem, né? Já foi campeão paulista, querendo ou não, é um título. Já foi campeão paulista. E ir pra final da Copa do Brasil, porra, eliminando o rival, indo pra final, tentando buscar o título, porra, por que não? Agora, Campeonato Brasileiro, o Corinthians dificilmente vai cair, pô. Dificilmente vai cair. Principalmente agora. Ganhou do Vasco os dois jogos, na ida e na volta, ganhou do Vasco. Entendeu? O Santos perdeu de novo. Entendeu? O Sport já caiu. O Juventude, Vitória, vão ficar brigando ali. O Corinthians não vai cair. Entendeu? Tá muito longe do que era o ano passado. Agosto do ano passado o negócio tava feio. Entendeu? O negócio tava feio. O Corinthians já estava na zona de rebaixamento. Agora não, agora tá em 10º lugar. Entendeu? Mais 3 vitórias, 4 vitórias, o Corinthians já passa do perigo de cair, entendeu? O problema é os outros, o problema é Santos, o problema é Vasco, Juventude, Vitória, Esporte. Deixa eles lá, entendeu? Grêmio, deixa esses caras lá. Corinthians não. Corinthians não. Agora, se não tiver outro foco, que é a Copa do Brasil que dá pra ganhar, por que não pensar? Entendeu? O time do Corinthians é bom. O time do Corinthians pra chegar é bom. Agora, largar de mão Copa do Brasil pra pensar em não cair é muito pouco Corinthians. É muito pouco. Eu não penso nisso. Não penso assim. Félix Ramalho até tentou. A vitória chegou. O Ramalho, eu não sei. O pênalti é meio duvidoso. Agora o Félix Torres quando entra é só por Deus, viu, André? Só por Deus. Não tem como. Não tem como. Ele ganhou algumas 2, 3 bolas ali que o Vasco tentou do lado dele ali, mas na quarta o Vasco fez o gol, entendeu? Uma hora ele consegue entregar, né? Ramalho e Gustavo Henrique até que jogaram bem, entendeu? Marcar o Verratti é difícil. É difícil. É um atacante que o Corinthians mesmo não tem. Entendeu? Mas, de todo modo, o Corinthians jogou bem. Como eu disse, pelas circunstâncias, o Corinthians jogou muito bem. O Corinthians jogou bem. Me surpreendeu fazer 3-2, 3-1, que seja, no Vasco e São Januário, entendeu? O Vasco todo pimposo aí porque meteu 6, entendeu? No Santos domingo passado e já teve 2 derrotas seguidas, né? Mas me surpreendeu positivamente o
o time, o Michael fazendo gol, entendeu? Que já faz tempo que ele não fazia, né? O Guinegão fazendo mais um gol, Mateuzinho, dá pra jogar, entendeu? Se tivesse uma dispensa, falar alguns nomes aí. Pô, André, é fácil falar isso aí. Félix Torres, o Hugo, lateral, é, Léo Manan já foi, né? O Kaká não dá mais, entendeu? Kaká, Félix Torres, porra, são esses. O Michael, não sei, mano. Tem jogos que ele joga muito bem. Contra o Inter, primeiro jogo do Dorival, ele jogou muito bem, cara. E hoje ele jogou bem também, entendeu? Sabe? Thales Magno tem que sair fora. Romero tem que sair fora. Acho que são esses, cara. Acho que são esses. Não tem muito pra onde fugir, entendeu? Corinthians não estragou nossa semana aí. Graças a Deus, X17. Porra. Vasco eterno freguês Tá em crise, chama o Vasco, velho. Tá em crise, chama o Vasco. O Vasco chama o Santos quando tá em crise. E o Corinthians chama o Vasco quando o Corinthians tá em crise. É incrível, né? Essa roda, né? Mas é isso. Vencemos, é importante. E pensar agora no Furacão na quarta-feira. Dá pra puxar um empate ali pra resolver a situação da Neoquímica Arena aí já com o Yuri Alberto voltando, já com o Memphis voltando. Porra, é isso que tem que acontecer, entendeu? O Carrillo infelizmente não volta, mas Breno Bidon ainda dá pra. Sobre o Garro, pela posição que ele joga, um gol não é pouco. Então, cara, ele tem um problema na perna, né? Ele tem um problema crônico na perna. Então é difícil cobrar o Garro. Você vê que o segundo gol mesmo foi por causa do Garro, né? Então uma assistência. E ele deu uma assistência pro Gustavo Henrique depois, né? Então o que é preferível? Ele fazer um gol ou dar dois lances de gols pro Corinthians hoje, por exemplo? Isso porque ele entrou no segundo tempo. Então o cara em 47 minutos, 50 minutos que foi, o cara chutou a bola que no rebote o Guinegão fez o gol. E na cobrança de escanteio, ele cobra o escanteio, o Gustavo Henrique faz o gol. Aí no jogo contra o Palmeiras, ele cobra o escanteio, que foi o gol do Matheus Bidu, e ele cobra uma falta que foi o gol do Gustavo Henrique. Então eu prefiro o Garro cobrando falta, cobrando escanteio, que tem uma chance de o Corinthians fazer o gol, do que ele fazer o gol, entendeu? Eu acho esse ele igual o Ganso, né? Na época o Ganso sempre falava, né? Eu prefiro dar o passe pro gol, dar uma assistência do que fazer um gol, né? Então, se o Garro continuando assim, jogando só 50 minutos, o cara teve dois lances e foi 2 gols do Corinthians, eu prefiro assim do que ele tentar ficar fazendo gol, entendeu? É muito relativo, né? Mas pra mim, o Garro tá maravilhoso, assim, dando assistência, pô, tá maravilhoso. Como o Santos levou goleado do Vasco, né? Então eu também não sei. Eu não sei se o Santos é tão ruim quanto, ou não sei se o Fernando Diniz com o Vasco tava num dia iluminado e que todo chute que era gol, entendeu? Eu vi o jogo todo, porra, parecia Alemanha, entendeu? Uma vitória importante fora de casa, com certeza. O Garro tá muito bem. Então, meu. O que eu posso falar? Quando o Corinthians precisou, o Garro tava lá, né? Nos clássicos contra o Palmeiras agora da Copa do Brasil, porra. O cara jogou mais. O cara jogou mais bem, né? Muito melhor na casa deles, no Allianz Parque, que deu 2 assistências, do que propriamente no primeiro jogo na Neoquímica Arena. Hoje, o cara cobra escanteio, gol do Gustavo Henrique. Chuta a bola, o goleiro rebate, Mateuzinho cruza, gol do Guinegão. Então, quer dizer, 2 lances do Garro e 2 gols do Corinthians. No jogo contra o Palmeiras, 2 lances do Garro, 2 gols do Corinthians. Eu prefiro assim. Os meninos da base estão começando a fazer efeito. O Guinegão, né? Guinegão, né? Propriamente o Guinegão está começando a ser melhor que o Thales Magno, que não é pouca coisa, né? Que não é muita coisa, na verdade, né? Ser melhor que o Thales Magno, ser melhor que o Romero, é só fazer gol, né? Só fazer gol.
Só fazer gol, o cara tá melhor que Romero e Talismã, entendeu? Só isso. Kaique. Mas o Guinegão, pelo menos ele tá com estrela. Tá tentando fazer, né? Graças a Deus por isso, né? Porque o Corinthians poderia ter pelo menos empatado com o Bahia e ganhado hoje, né? Com o gol do Guinegão, né? Mas é isso. O futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro tá muito louco, né? Uma semana o Fernando Diniz ovacionado no Morumbi e hoje xingado. Corinthians xingando no sábado contra o Fortaleza, contra o Bahia, né? Hoje ganha do Vasco com o Olé, a torcida do Corinthians gritando Olé, entendeu? O Campeonato Brasileiro tá muito louco, né? O Corinthians tá 5 pontos do G5. Sabe? O Corinthians tá a 2 vitórias da zona de classificação para Libertadores. Tá muito louco esse campeonato, entendeu? Então não dá pra cravar assim que todo time vai ganhar e todo time vai perder, né? Boa noite, não deu pra assistir o jogo hoje. Jogamos bem ou não? Olha, pelas circunstâncias, Vitão, jogamos bem, viu? Jogamos bem. Pelas circunstâncias, sem Memphis. Garro entrou no segundo tempo. Yuri Alberto não estava. O Carrillo também não estava. Martinez também não estava. Porra, pelas circunstâncias do jogo, o Corinthians jogou bem. O Corinthians jogou bem. O Vasco, ele só teve 2 lances e acabou fazendo 2 gols, né? Isso que é o perigoso, né? Que a gente pode falar, né? Mas, pelas circunstâncias, o Corinthians jogou muito bem. Em São Januário, estádio lotado. Ixi, jogamos muito bem, né? Pelas circunstâncias, pelos desfalques, entendeu? Pela crise que entorna o Corinthians, o CT, o Parque São Jorge, pela desconfiança no Dorival, no Fabinho. O Corinthians vai resolver negócio de presidente amanhã. Isso tudo infla, né? Isso tudo, né? Então, pelas circunstâncias, uma vitória agora desafoga muita coisa, entendeu? Muita coisa, muita coisa. Mas é isso. Tem que colocar o Guinegão, o Thales Romero, não dá mais. Então. O Guinegão, porra, o cara. Né? Não tem como. Pelo jeito jogamos sem ninguém. Então, Vidão, é isso mesmo. E mesmo assim a gente ganhou do Vasco, entendeu? A gente ganhou do Vasco fora de casa. Que é uma coisa que é difícil. É difícil. Mesmo sendo o Vasco, mesmo sendo a bagunça que o Vasco é, ganhamos os 2 jogos, turno e retorno do Vasco, que é ali a balança, né? Pra ver se o time vai disputar pra não cair ou não, entendeu? Então, sem esses jogadores, o Garro entrando com 15 minutos do segundo tempo, fez dois lances, foi 2 gols do Corinthians, deu uma assistência e uma semi-assistência. O problema do Vasco é espiritual, porra, mano. É difícil, viu? Mas pra bom e pra ruim, né? Até semana passada o Vasco era o Barcelona, né? Todo mundo elogiando o Vasco, né? Aí chegou na terça-feira, já perdeu pro Juventude. E hoje já perde em casa pro Corinthians. Aí já volta tudo de novo. Porra, é difícil também ser Vasco, hein? Vamos combinar que é difícil também ser Vasco. Puta que pariu, mano. Faz 6 no Santos, aí todo mundo elogia, todo mundo fala bem do Fernando Diniz. Hoje, todo mundo já xingando o Fernando Diniz, já xingando o Pedrinho. Porra. É aí do Roger Flores, né, na transmissão falou, não tem uma semana de paz ao Vascaíno. Realmente, né, muita gente fala que o Vascaíno e corintiano deveriam ser co-irmãos, né, porque é o sofrimento que não acaba, né. Nossa, a situação tá tão feia que eu já tava com medo de perder pro Vasco. Como eu falei, pelas circunstâncias, pelos desfalques, pela crise toda, pelo aperto na classificação, não seria impossível, não seria uma atrocidade o Vasco ganhar do Corinthians. Não seria. Mas acho que é mais difícil ser Vasco do que Corinthians. O Corinthians pode decepcionar às vezes, mas o Vasco é sempre. Mas semana passada todo mundo estava elogiando o Vasco, né? Então
Do mesmo jeito que o Corinthians pode também ser elogiado hoje, quarta-feira já não sei, né? Entendeu? Do mesmo jeito, Corinthians vence bem o Palmeiras na quarta-feira e toma 2-0 do Juventude, 2-1 do Juventude, assim, né? Entendeu? Sem explicação, entendeu? Praticamente o mesmo time. Vai e não consegue ganhar do Juventude, entendeu? O Vasco aconteceu a mesma coisa, faz 6 no Santos e contra o Juventude também toma 2-0 também. Então, o Vasco e Corinthians, não estou falando em história, né? Mas o momento, né? O momento de Vasco e Corinthians é meio que parecido, sabe? Você ganha, porra, tá ótimo, tá maravilhoso. Na semana seguinte já toma 2-0 logo, sabe? A data da Copa do Brasil mudar até lá, dá tempo do Memphis e Yuri Martinez voltar, se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Eu acho que Yuri Alberto, não sei se em setembro ele volta. O Memphis já é mais garantido, agora Yuri não sei. Martinez também não sei. Porque o Martinez fez cirurgia, né? O Martinez fez cirurgia. E o Yuri também, não sei se volta até lá. O Memphis ainda já tá voltando com bola, né? Treinando com bola, então quem sabe até na quarta-feira ele já jogue, né? Mas Yuri Martinez é muito difícil, porque eles fizeram cirurgia, né? É muito difícil. Mas quem sabe, não sei. Quando isso precisa sair das mãos de políticos e se tornar uma gestão profissional, como uma SAF. Alex, isso aí, SAF é impossível, entendeu? É praticamente impossível, porque os políticos que estão lá, o conselho que está lá, ele precisa votar para entrar a SAF. E eles não vão perder essa mamata para ter uma SAF. Tem gente lá dentro que não quer o Corinthians bem. É nítido isso. Então como é que você que está sendo privilegiado, sendo bem... Não sei como posso falar, né? Você sair dessa boa conduta, né? Dessa situação e para entrar uma SAF, né? Mais difícil. Alguém que está no banho-maria ali, tranquilo, votar pra SAF arrumar, pra SAF te tirar. Não existe, não tem como isso no Corinthians, não tem como. Não precisa de muito tempo pro Félix Torres entregar o jogo. Bastou 5, 6 divididas que ele deu. Na sétima ele já entregou. É incrível, né? Mas é o que temos, como eu falei, é o que temos para hoje. Sem Mateuzinho, você viu lá o Félix entregando? Infelizmente é o que temos para hoje, né? Léo Maná é uma vergonha, né? Porque você perder posição pro perder posição pro Félix Torres já é uma vergonha. Você já tem que reincidir o contrato já. Quando você perde a posição pro Félix Torres, né? O mesmo lance que aconteceu no Ramalho também teve um igual praticamente e não foi marcado pênalti pro Santos. Passaram a mão nos caras. Então, eu também achei. Eu não achei que foi pênalti não, entendeu? Eu achei que foi uma disputa de bola e a bola, né, disputa de espaço, né, entre o Verratti e o André Ramalho. E a bola bate na mão do André Ramalho, não ele que bate na bola, né? Antigamente tinha essa regra, né? Hoje já não tem, né? Se o cara tá de braço aberto, ele pode estar de costas. Mas se ele tá de braços abertos e a bola bate nele, é pênalti, né? Eu não sei, né? A regra muda a cada rodada, né? Não é nem a cada ano, né? É a cada rodada muda, né? A regra do jogo, né? Mas, graças a Deus, o Corinthians estava tão arrumado, tão concentrado, que em 5 minutos já fez o segundo gol, entendeu? Então, isso que importa. É isso, gente. Não tem muito o que falar aqui. Quarta-feira tem jogo decisivo contra o Furacão, né? Lá em Curitiba. E vamos
tentar pelo menos empate para resolver o negócio em casa, né? Já com o Memphis, já com o Yuri. Mas grande vitória do Corinthians, 25 pontos no campeonato. 11º lugar, meio da tabela, é assim que tem que ser para pensar, né, na Copa do Brasil, né? Já que ganhamos do Palmeiras, temos condições sim de ir para semifinal, de ir para final. E agora é pensar na quarta-feira contra o Furacão. E domingo Palmeiras de novo, é verdade. Dia 31 Palmeiras de novo. Puta que pariu, hein? É verdade, eu tinha até esquecido disso aí. Domingo Palmeiras de novo, em casa ainda, né? Já sabe, né? Derby não se ganha. Derby não se joga, se ganha, né? Então é isso. Não tem muito o que fazer. E eles vão vir com raiva total, né? Nossa, eles vão vir com babando pra cima do Corinthians. Mas é isso, a gente vai ganhar de novo. Tamo junto, gente. Forte abraço. Bom domingo a todos, boa semana. E quarta-feira estaremos de novo para falar sobre quartas de final Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Baixada. Falou, gente. Tamo junto. Vai, Corinthians. É nóis.